E fala, meus queridos da paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia doideira.com, hein? Que dia doideira.com. Eu sempre falo com vocês, e não é pelo resultado. O resultado, muitas das vezes, pouco importa se você tá dentro do plano, tá? Vamos ser bem sinceros. Mas eu tenho um receio muito grande quando o mercado é direcional. Infelizmente, é uma situação muito atípica eu acabar estopando. Mas eu também erro e erro muitas das vezes por um deslize besta. Vou explicar para vocês onde foi meu erro, o que eu acabei cometendo de infração no pregão de hoje. Sempre mantendo aqui a transparência, não tenho dificuldade nenhuma de mostrar para vocês o resultado quando e se ele for negativo, porque eu sei que no longo prazo eu não perco. Na jornada do longo prazo, o fator lucro sempre vai favorecer aquele que tem um gerenciamento positivo, que são 3 vezes mais o prejuízo quando ele acontece. Você é meu convidado para estar junto com a gente e aprender sobre isso na prática, dia após dia. Fechou? Não fique de fora, não perca mais tempo, preencha o formulário para você não somente aprender os conceitos do Smart Money, mais a análise do preço, mas o principal, sobre gerenciamento, comportamento. Não é o stop que vai definir de um dia, é simplesmente você todos os dias fazer a mesma coisa. Todos os dias você resetar e amanhã começa tudo de novo. Acertei hoje, reseto, amanhã começa tudo de novo. Errei hoje, reseto, amanhã começa tudo de novo. O que eu vou fazer de diferente de hoje pro pregão de amanhã? Vou manter a mesma técnica. O que vai mudar é apenas o dia. Vou seguir a mesma linha de raciocínio. Mas Felipe, mas você não falou que cometeu um deslize hoje? Vou mostrar para vocês. Esse deslize, ele não vai se repetir. Vocês veem aqui, a gente não é uma máquina, a gente opera, tenta manter o mais simples possível o operacional. O stop hoje foi bem curtinho, infelizmente aconteceu o stop. Se eu tivesse continuado caçando operações, provavelmente eu teria resolvido o meu pregão numa venda nessa região. Teria pegado aqui um trade de mais de 600 pontos. Mas não é sobre isso, ficar ali tentando operar para acertar e satisfazer o meu ego. É simplesmente fazer o que precisa ser feito. Eu tenho uma janela de tempo para operar, principalmente junto com os alunos, das 9 da manhã até por volta das 12. Quando eu faço hora extra ali, fico até as 14 horas. Mas hoje não foi o caso. Acabei encerrando a sala bem dentro do horário, acabei tomando um stop no último movimento aqui de subida do preço, de refugo, e depois ele entregou o que eu tanto esperava. Mas vamos aqui sem mais delongas, tá? Você já sabe o caminho. Link na descrição desse vídeo para você estar junto com a gente, para você entender o que é a verdade do mercado. Aí você fica pulando de galho em galho, porque hoje Filipão acabou tomando stop. Aí você vai para fulaninho de tal que acertou. Aí fulaninho de tal amanhã erra, aí você vai lá e pula para ciclano. Ciclano vai lá e toma stop, lá vem você voltando. Nossa, Filipão acertou, deixa eu ficar com o que ele tá falando ali. Aí Filipão erra, aí você sempre nesse ciclo vicioso aí de tentar achar o santo grau. Queridos, não existe, parem com isso. É melhor você focar em uma única estratégia, em uma única forma de operar e 100% executar ela ali por pelo menos 3 meses, do que todos os dias você ficar ali tentando adivinhar. Hoje é um pregão direcional. Pregão direcional é chato de trabalhar. O mercado fez essa bandeira aqui, acelerou. O mercado travou na máxima aqui e deu uma respirada boa. Infelizmente não corrigiu 50%, mas vamos aqui explicar ponto a ponto, passo a passo. A abertura, infelizmente, já ficou um gap de fuga. O mercado já abriu com um gapzinho e acelerou, uma vela ali de pouco mais de 600 pontos só nessa primeira amplitude. Sempre falo com o pessoal para observar esses movimentos, porque a gente não pode ficar enviesado, tentando, o mercado já subiu demais, tem que cair. Poxa, Felipe, mas se o mercado já subiu demais, ele não tem que corrigir para continuar subindo? Para uma movimentação de alta que dê continuidade, não precisa necessariamente uma manipulação de fundo? Sim, é isso que você tem que observar. Acabou acontecendo nessa região aqui, e eu estava até vendido nessa hora aqui, o preço tentando passar, não conseguiu. Foi junto do mercado à vista, o mercado acelerou e foi embora, sem olhar para trás. Então, vamos aqui, eu não opero o gráfico de 5 minutos, se você for por 5 minutos hoje, você não tem estrutura nenhuma que permita uma operação, e principalmente uma operação saudável. Lá no gráfico de minuto, a leitura nossa foi bem simples. Esperamos a estrutura aparecer. O mercado confirmou uma estrutura quando ele começa a falhar e arma
a tentativa de um choque, valida aqui pra gente impulsão, deriva, ou seja, o mercado falhando continuação para validar o quê? Uma possível correção. Eu não estou falando de reversão, queridos. Estou falando que o mercado precisa manipular um fundo antes de subir. Minha expectativa era a mínima do dia. Principalmente que esse candle aqui foi um candle sem nenhum pavio na sua mínima. Então minha expectativa era, se for para entregar uma compra, é apenas nessa referência de mínima, ou caso ele corrija um pouco mais, né, algo mais abaixo. Tinha muitos pontos que a gente poderia estruturar para poder trabalhar. Mas aí ele acabou confirmando essa possibilidade aqui. O que eu vou fazer de diferente nessa referência? Tá travado no topo, tá falhando? Eu vou tentar trabalhar nessa estrutura vendedora, apostando nesse movimento. Infelizmente não consegui estruturar essa operação, tá? E aí acabei tentando efetuar foi uma compra, mas esse movimento que veio caindo e essa falha aqui acabaram que me tiraram dessa operação. E aí eu lembro que eu falei que eu estava numa ponta vendedora. Quando abriu o mercado à vista, eu falei, ó, o mercado está caindo, está fazendo cada vez topos descendentes. Eu acabei pegando uma venda mais ou menos nessa região aqui. O preço se desenvolveu até bem aqui nesse primeiro movimento, mas do que adianta estar fazendo topos descendentes se os fundos não se renovam? Observa que só tem pavio uma e duas vezes, numa falha de continuação. E aí, o que eu propus pro pessoal? Eu não faço isso, tá? Eu sustento as minhas operações, mas hoje, pelo cenário de abertura, pelo contexto, por isso que eu defendo, nós temos um operacional, que é o Smart Money, mas o foco sempre vai ser a leitura do preço de uma forma objetiva e 100% técnica, tá? Você precisa ter esse feeling de observar. Felipe, mas eu não tenho esse feeling. Por isso que a sala é para você, para mostrar esse caminho que muitas das vezes você ainda está pecando em detalhes. E aqui o mercado acabou falhando essa continuação. Eu falei, galera, dos males você vai fazer duas situações. Ou você vai puxar sua operação para o zero. Então, o stopzinho que a gente levou na primeira operação foram de, se eu não me engano, foram 105, 110 pontos. Tá? Vou arredondar aqui para ficar mais fácil a contar. Se não foi 105, foi 110. 100 pontos. Essa operação pagou um pouco mais de 200 pontos. Eu falei, ó, do pior do cenário, você vai puxar sua operação pro 0 a 0 do dia, ou seja, esse stop que a gente poderia levar, você não vai levar, você vai sair no 0 a 0 e se você que for um cara mais agressivo, você vai tirar dessa operação o seu resultado aqui de negativo inicial para ficar no 0 a 0 do dia e ficar minimamente confortável. Caso o mercado não vá, a gente tem espaço para continuar operando. E foi de feito. Aqui eu falo bem sincero. Vai de cada aluno, tá? Cada aluno define como vai fazer. Eu, particularmente, deixei essa operação no 0 a 0 do dia, tá? Acabei continuando com o negativo aqui. E o mercado acabou subindo, 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 subindo. E não parava. E subia e não parava. Subia e não parava. Subia e não parava. Eu só esperando. Em algum momento vai confirmar uma possibilidade. Eu vou trabalhar na ponta vendedora. Até que essa oportunidade apareceu. O preço foi subindo, ó. Faz um topo, não perde fundo. Faz um topo, não perde fundo. Faz um topo, não perde fundo. Faz um topo, arma um pivô. Opa, eu falei, aqui é uma situação. Fez um topo, armou um pivô, tentou, falhou. Essa daqui é um dos contextos que eu uso para operar. Eu falei, eu já quero tentar trabalhar nessa ponta vendedora e ser bem agressivo. Sou bem sincero para vocês. Fui tentar ser bem agressivo nessa zona aqui, já tentando me posicionar, acreditando que o fato desse rompimento ter acontecido, toda essa zona aqui seria uma oportunidade. Esse stopzinho acabou acontecendo bem rápido. Infelizmente o mercado já me estopou e começou a queda e foi bem agressivo. Aqui a gente tinha até uma outra operação. Você pode observar que é o mesmo conceito, tá? Mesma situação. O fundo rompido gera para você uma troca de polaridade. O fundo rompido gera para a gente uma troca de polaridade. A venda seria nessa região e o preço desenvolveu agressivo para baixo. Mas eu acabei saindo no negativo. Então, meu resultado final do dia foi na faixa ali, contando com as taxas ali, ficou na faixa de 210, 220 pontos, tá? Bem tranquilo. Pô, Felipe, por que você tá falando que é tranquilo? Você tomou stop? Cara, não é o financeiro nesse caso aqui. Aqui é a tranquilidade de que uma operação que eu fizer e amanhã executando, porque é super quarta, vai ser um resultado rápido que eu vou colocar no meu bolso, vou ficar tranquilo e não vou me preocupar em endoidar o cabeção. Não entendi, Felipão, porque o meu gerenciamento de risco ele é sempre favorável. O preço
nem corrigiu 50% dessa pernada de alta agressiva. Então, aqui é uma situação bem atípica, tá, para o pregão de amanhã. É super quarta, um grande dia. Terminamos encaixotados, mas se você quer apostar 100% na continuação, você já tem estruturas que te permitem confirmar choque barra boss, mercado subindo. Se você acredita que o preço inverteu a partir dessa referência interna aqui, você já está numa zona que já te favorece pensar na correção, não reversão. Presta atenção, não caia naquela armadilha de acertei uma venda, o mercado começa a desenvolver a meu favor. Você quer alvão de 5.000 pontos, porque o mercado está subindo e não está corrigindo. Você quer alvão de mais de 1.000 pontos, porque o mercado está subindo e não está corrigindo. Sim, se tiver de forma técnica entregando a correção e avançando de forma saudável para você sustentar, acredite na sua operação. Se não, defenda o seu resultado o mais rápido possível e coloque lucro no bolso. Fechou? Olha nossas operações aqui do pregão do dólar. Olha que sacanagem. Diferente do que aconteceu com o índice, o dólar conseguiu manipular a sua abertura, tá? E foi só isso. Manipulou a abertura, confirmou o que infelizmente eu estava esperando no índice e não aconteceu, e o mercado foi embora. Uma pena, queridos. Isso aqui é chato demais quando acontece. Só que na diferenciação do dólar para o índice, a manipulação do candle de abertura do dia de hoje foi legal, foi linda, foi maravilhosa. Você vai lá para o gráfico de 1 minuto e vai poder observar isso de uma forma bem tranquila, identificando um padrãozinho para você poder trabalhar na sua referência. Então vamos pegar aqui a abertura, exatamente aqui, você tem a manipulação desse ponto. Quem é muito ousado, e eu não sou desse jeito, eu não compactuo com essa teoria, mas quem é muito ousado vai usar que tipo de situação para justificar uma tentativa de venda? A formação rápida desse pivô aqui. Ele acontecendo, o mercado retestando, segue a ponta vendedora. Por que eu não compactuo com isso? Porque você, sendo bem sincero, e me desculpa a palavra, você é mentiroso. Você só usa esse tipo de estrutura quando dá certo. Acontece esse tipo de pivô toda hora, a todo tempo, em praticamente todos os movimentos de máximo e mínimo. Só que, por incrível que pareça, você está sempre positivo, você está sempre dentro das operações quando elas são positivas. É incrível você ficar visualizando esses caras que justificam as operações só porque elas deram certo. Poxa, falar de um trade que deu certo, isso aqui é a coisa mais simples e tranquila de fazer. E aí você fica olhando esses caras que inventam leituras aí que não se sustentam pro longo prazo. E aí você fica caçando esse tipo, nossa, ele manipulou lá, isso aqui é um pivô, aqui é um order block. Cara, você marcar um order block desse num minuto, só porque viu o resultado final, você nem pega esse tipo de operação. Mas quando ela dá certo, você fala, meu pai amado, isso aqui é lindo demais, isso aqui funciona, achei o santo grau, e começa todo aquele ciclo vicioso de prejuízo. Eu seria muito mais objetivo na fala para você de uma leitura na continuação desse movimento, na tentativa de você vender aqui, ó. Eu prefiro nessas horas não pegar esse movimento que é totalmente agressivo e errado, mas pegar essa continuação que você tem pelo menos mais clareza, porque o mercado já iniciou esse movimento. Aqui você não tinha clareza, você só sabe que o preço iniciou o movimento de queda depois que ele confirma, mas você fica tentando trabalhar esse tipo de operação, caçando. No dia que acerta, é maravilhoso, não vou negar. O resultado que dá para tirar quando você acerta o início de um movimento grande, cara, é um potencial financeiro absurdo, mas isso não acontece a todo momento. Por quê? Porque aquela mesma estrutura que aconteceu, você vai ter essa estrutura se perpetuando em muitos movimentos de referência topo, referência fundo. Então para com isso, por favor, cuidado. Eu não estou falando que o que eu passo aqui é a verdade absoluta. Eu estou falando para você não ficar caçando microestruturas de uma loucura que você vê por aí só de trade que deu certo. Fechou? O dólar fechou travado, fechou numa possibilidade aqui bem ruim desse triângulo, tá? Estamos ainda numa super tendência, índice para cima, dólar para baixo. Não fica tentando inventar o oposto, tá? Só o contra, só o contra, só o contra. É só se ele te entregar uma estrutura validando o movimento de exaustão ali que você está enxergando que ele não está conseguindo ir, mas não foquem no ponto oposto, foquem no a favor. A tendência é sua amiga e você precisa estar a favor da tendência para que o resultado apareça. Fechou? Paciência e atenção. Fiquem tranquilos. Não se desesperem na hora de operar. Amanhã é super quarta, é o melhor dia. Eu já falei com você. Se é um dia para você estar lá na sala,
é amanhã. Esse dia é amanhã. Bacana? No mais, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Espero vocês do outro lado da tela. E até a próxima. Vá!